questão do Flamengo é que muita gente, inclusive parte da torcida, espera que o Flamengo repita o que fez com o Jorge Jesus. E eu já estou cravando aqui. Não fará com o Tite. Deixa eu só pontuar aqui. É a partir do Flamengo de 2019, do Jorge Jesus? Não. Ou é uma Não. cultura Não. do Flamengo de querer Desde ser esse 80. time... Então, Desde 80, tudo essa bem. cultural. Isso é uma cultura do Flamengo. É, eu acho. Então, muitas Vamos vezes entender. sim, mas isso foi acentuado. 2019 com o Jorge intensificou, Jesus. sem Isso dúvida. foi acentuado por quê? Porque antigamente era meio que uma utopia do flamenguista que comia miojo Sardinha, e arrotava arrotava caviar. É. Por quê? Porque o time não ganhava nada, o time brigava para não cair e ele cobrava que nessa situação o time jogasse bem primeiro. Então já era era você Sob o comer- fantasma da realidade. década de 80. É, hã? Sob o fantasma da década de Exatamente, 80. que já tinha ficado que é muito lá atrás, Então, exatamente. beleza. Então, assim, antes era isso. A partir de 2019, quem pensa assim passa a ter o respaldo das vitórias. Porque você fala assim, o Flamengo de 2019 fez uma campanha histórica e ganhou o Brasileiro. Fez uma campanha histórica e ganhou a Libertadores. Então, isso é turbinado. Então, eu não sei se eu estou aqui acabando desfazendo o sonho de alguém, e sonhar sempre é muito bom, mas o Flamengo com o Tite não fará o que fez em termos de plasticidade, em termos de exibição, o que fez o Flamengo do Jorge Jesus. Por que você tem essa definição? Porque Não? primeiro, os encaixes são totalmente diferentes e as visões de futebol são diferentes. O Tite, se fizer 2-0, ok, ele vai administrar o resultado, historicamente. O Jorge Jesus fazia 2-0 e ficava igual um louco lá, vai pra cima, e perdeu a bola. Então, assim, eu acho que são perfis diferentes. Então, acho que isso não vai acontecer. A própria gestão de minutagem dos jogadores de um jogo para o outro, né? O Tite claramente mais conservador do que o Jorge Jesus, que tinha o rótulo de não poupar, de não que é até bem rodar, questionável, que é né? questionável, Enfim, né? É bem questionável, mas enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu discordei do Simões. Eu sou, por exemplo, desde a data FIFA, eu sou um crítico às atuações do Flamengo. Sim. E isso tem zero a ver com espetáculo. Eu não estou cobrando espetáculo, eu estou cobrando solidez. Sim. Eu estou cobrando que um time com um a mais não quase perca para o Milionários. Eu estou cobrando que um time a mais, jogando contra o Palestino dentro do Maracanã, não corra o risco de tomar um empate. Com a mais não, perdão, contra o Palestino estava 11 contra 11. Mas um time jogando contra o Palestino não corra o risco de ter tomado um empate como o Flamengo correu 2 ou 3 vezes. Dentro da Contra o lógica do Atlético jogo do Goianiense Tite, né? também, E contra o Atlético Goianiense, com um a mais, Um a mais, né? o Flamengo não virou o jogo porque tem o impedimento que é muito questionável não virou o com jogo. o Atlético Goianiense. Ele não virou, porque tem um gol anulado por impedimento, que é na linha lá. Não dá pra gente questionar muito a linha, porque é o que tá pactuado. Mas é uma linha que não me convenceu, não sei. Né? E depois os caras perderam um pênalti. Então, assim, né? Então você tem Contra essa... o próprio São Paulo em frangalhos, correu o risco então, também assim, tomou um empate. eu só tenho- isso. vai. E isso não tem nada a ver com espetáculo. Isso tem a ver com, dentro Solidez. da proposta do Tite, ter solidez. E o Flamengo não vinha tendo. Contra o São Paulo, o Flamengo fez um excelente segundo tempo. Excelente. E quase correu o risco, correu o risco de tomar um empate. Eu só acho que O também é um Tite tá ponto que a gente ignora, e acho que faz parte de ignorar mesmo nesse ponto, mas a gente está comparando um time do Jorge Jesus de final de temporada com um time que está começando agora a enfrentar seus principais adversários. O trabalho do Tite, na prática, se a gente retirar Campeonato Carioca e campeonatos estaduais, que a gente sempre fala, poxa, campeonato estadual, etc. Não é parâmetro. Não é parâmetro. A gente está começando agora a ver os primeiros enfrentamentos de alto nível do Flamengo na temporada. E a gente costuma comparar com o Flamengo de 2019, semifinal de Libertadores, final de Libertadores, até o nível de atenção turno dos jogadores, até diferente. o nível de entrega, atenção, muda completamente. A gente vai precisar esperar o Flamengo chegar nessa mesma reta do ano pra gente poder comparar com mais elementos. Sei que às vezes na internet, e eu até me coloco nesse ponto, a gente às vezes quer ter respostas muito definitivas às coisas, só que no caso do Flamengo do Tite, cara, a gente precisa ter um pouquinho também de, claro, pontuar isso tudo que o VS está falando, mas também entender que são momentos de temporada Mas, tudo completamente bem, mas, diferentes. de novo, eu acho que e aí nisso eu discordo do que o Simões falou ontem, e para quem não sabe, tá lá nas mídias sociais dele, ele postou o corte. O que, pelo menos eu cobro, não tem nada a ver com o espetáculo. Zero a ver com o espetáculo. Tem a ver com você se manter sólido, que primeiro é uma coisa que o Flamengo precisa, é uma coisa que se espera do Flamengo pelo elenco, e outra é uma coisa que o Tite acredita.
Então, Então, O assim, padrão das equipes do É, Tite. exatamente. Sempre É os isso. trabalhos recentes da seleção ouvindo foi essa assim. comparação, o Vés, que você está fazendo, o Tite ele é mais parecido com o Abel Ferreira do que com o Jorge Jesus? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Interessante. Eu acho que Pô, sim. excelente comparação. Eu acho que eles estão bem... O Abel até falou, né? Pô, o Tite, vocês conhecem, ele tem mais experiência que eu, é melhor do que eu e tudo, né? Acho que ele foi ali muito elegante. Acho que se o Tite ouvir, vai dizer a mesma coisa. Não, ele é mais vencedor do que eu. Não sei, mas ele vai dizer, ele é melhor do que eu, ele estava ganhando mais do que eu.